meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação, a aula 2, onde nós vamos entender, fazer aplicar os conceitos da lógica e análise e utilizar a estrutura condicional. Lembrando que os blocos do algoritmo, do fluxograma, permanecem, não muda, então eu tenho o início e o fim do programa são os mesmos, sempre. Tenho que criar variáveis também para a estrutura condicional vai ser utilizado variáveis, então eu tenho que fazer a criação delas. Tenho também a entrada via teclado, ou seja, eu tenho que digitar o conteúdo dessas variáveis. E também tenho a saída de dados. E nesse nosso exercício, nós temos, além do valor de uma variável, algumas mensagens que serão exibidas também. E vamos trabalhar com essa estrutura aqui, a estrutura condicional. E é o se, então, se não. Já falei na primeira aula sobre isso, expliquei como funciona a ideia, e agora nós vamos executar ela. Então, só para relembrar, onde tem o losango alternativa, eu tenho a condição. Se essa condição for verdadeira, então eu sigo ao caminho verdadeiro. Eu vou para o lado aqui, nesse desenho, eu vou para o lado direito. Se a condição for falsa, ou seja, caso contrário, ela não seja verdadeira, eu sigo ao caminho esquerdo. Lembrando que na estrutura condicional, esses dois caminhos se encontram sempre no final. E aí sim, ele vai dar continuidade ou ao fim do programa ou a outras execuções. Sem deixar de esquecer a estrutura de repetição, que é a estrutura do enquanto faz. Isso nós vamos ver numa outra aula também. Se for necessário utilizar dentro dessa, junto com a estrutura condicional, nós poderemos utilizar. Eu posso reutilizar várias formas do fluxograma, um dentro da outra. E também muito importante a atribuição, que no caso é o retângulo que indica processamento de dados também. Bom, qual que é o problema proposto? Neste caso aqui. Nós vamos desenvolver um programa para ler 4 notas de um aluno, 4 entradas de dados, 4 digitações. E após as digitações das 4 notas, eu preciso calcular, ou seja, somar essas notas e exibir a média aritmética. Então, para exibir a média, o que é o calcular? Eu vou somar as 4 notas e dividir pela quantidade que eu somei. No caso, dividir por 4. E eu tenho que, além disso, após eu calcular a média aritmética, eu tenho que saber se a média é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, essa condição for verdadeira, eu vou exibir a média que ele tirou e a mensagem aprovada. Caso contrário, ou seja, se ele for menor que 7, eu vou exibir a média que ele tirou e a mensagem reprovado. Ok? Então eu já tenho em mente, eu já entendi o que eu tenho que fazer e como eu tenho que desenvolver. Qual seria a solução então? Primeira coisa, lembra que eu comentei que eu preciso calcular a média dessas 4 notas. Então eu vou ter variáveis, no caso da nota 1, armazena a nota 1, da nota 2, da nota 3 e da nota 4. O que eu faço com essas 3 variáveis? Como eu tenho que calcular a média, eu faço a somatória da 1, da nota 2, da 3 e da 4 junto. Bom, agora, para eu poder calcular, dividir a soma das notas, eu preciso agrupar isso aí. Dentro da programação, eu tenho um símbolo que é o parênteses.
Se pensar na matemática, a maior prioridade, o que ele faz primeiro, é o que está dentro de um parênteses. Depois, dentro desses parênteses, eu tenho os colchetes. E depois dos colchetes, eu tenho as chaves. Dentro da programação, só tenho os parênteses para qualquer cálculo. Não tem colchetes nem chaves quando se trata de operação matemática. Ok? Bom, para isso, então, eu vou fazer esse agrupamento. Vou agrupar desde a nota 1 até a nota 4. Agrupei todas as notas, ou seja, eu somei tudo primeiro, para que depois eu possa fazer a divisão. No caso da média aritmética, são 4 notas, eu faço a divisão por 4. Resultado dessa divisão, da soma com a divisão, então ele vai armazenar dentro da variável média. Média, então, é igual à soma das notas primeiro e depois a divisão por 4. E guardo nela. Então, eu tenho, neste caso, eu tenho 5 variáveis. Quais são? Média, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. O número 4 não pode ser uma variável nesse caso, porque ele é um número fixo. Então, ele não entraria como uma variável mesmo. Ele não vai, nesse caso, mudar para nenhum outro, tá? Lembrando que variável são o que normalmente nós fazemos é criar esse espaço, porque o conteúdo dele, dessa variável, pode ser modificado. Bom, entendendo a solução, agora nós vamos para a ferramenta. Flowgoritmo para criar e organizar os passos. Então, nós temos já essas ideias. Lembrando que nós precisamos agora extrair as informações, igual nós fizemos na aula 1. Como que nós vamos extrair? O problema, né, que nós já temos, que é da média, agora nós temos que descobrir quais são as entradas de dados, o processamento que ele tem que fazer para realizar a solução e as saídas de dados. Analisando a fórmula. Bom, vamos pensar aqui. A fórmula média igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, tudo isso somado e dividido por 4. Entrada de dados. Quais são as minhas entradas? Lembrando que a entrada de dados é aquela que vai ter uma intervenção no usuário, neste caso. Tá? Então, o usuário vai digitar via teclado no modo externo, no computador, ele vai ter que imputar essas informações. Então, vamos analisar. Para eu poder criar o conteúdo da variável média, eu preciso digitar nota 1, 2, 3 e 4. Ou seja, as minhas entradas de dados é a nota 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 4 entradas. Poderia perguntar, e o número 4? Eu tenho que digitar porque ele faz parte da minha fórmula? Não. Por que não? Porque ele é um número fixo. Então, tudo que pode ser variado, eu vou entrar via teclado. Crio as variáveis. Média. Poderia ser entrada de dados? Não também. Por quê? Porque a média ela é resultado de um cálculo. Então, ela vai ser gerada através de um cálculo. Ou seja, ela vai ser gerada através das entradas de dados. Bom, além disso, qual seria o meu processamento? Aquilo para eu executar para que possa chegar na minha solução. Que seria a média. Média igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, somando tudo e dividindo por 4. Então, nós temos aqui, o processamento seria a execução dessa forma. E, por fim, a nossa saída de dados.
que é a minha saída de dados? É a média. Então, a média é a saída de dados. Mas espera aí, somente ela? Lembra que lá dentro ele diz a média é calculada, tem que exibir, então é saída. Só que se a média for maior ou igual a 7, eu mando uma mensagem aprovada. Caso ela seja menor que 7, eu mando a mensagem reprovado, junto com a média. Então, além da média, eu tenho uma mensagem aprovado, dependendo da condição da média, do valor, ou a condição minha, a mensagem, perdão, reprovada. Então, média sempre, o aprovado e o reprovado vai exibir conforme o valor da média. Ok? Bom, a partir daqui, dessa extração, agora nós podemos criar o nosso fluxograma. E aí nós vamos para o nosso flowboritmo. Bom, aqui está ele. Vamos lembrar o seguinte: eu tenho 4 entradas, uma saída. Então eu tenho que definir essas variáveis. Como eu já defini as variáveis, eu tenho 5 variáveis. Como a nota ela pode ser casas decimais, por exemplo, 6.3, 5.8, então eu tenho que declarar ela como real, com casas decimais. O meu flow já está com a configuração IBM, que eu utilizo, então nós vamos agora, primeira coisa, fazer a criação das variáveis. Lembrando, clico na setinha, né? Escolho a forma que eu quero inserir e agora clico 2 vezes em cima. Como as variáveis terão a mesma tipagem, né, o mesmo tipo aqui, ó, o tipo real, então eu posso ter separado por vírgulas todas elas. Média, vírgula. Nota 1, vírgula. Nota 2, vírgula. Nota 3, vírgula. Nota 4. Todas elas do tipo real, ou seja, números com casas decimais. Ok. Minhas variáveis já foram criadas. Agora eu posso utilizá-las. Como? Entrada de dados. Eu preciso dessas 4 variáveis sendo digitadas. Vamos lá, então. Clico na setinha. Lembrando que, se eu colocar entrada de dados direto, quando eu pedir para executar, né? Vamos colocar aqui, ó, nota 1, eu não tenho, ou a pessoa que está digitando, ela não sabe o que tem que ser digitado aqui. Então, nós temos que lembrar que antes do usuário digitar, eu preciso colocar uma saída de dados, uma mensagem. Nesse caso aqui, clico 2 vezes, entre aspas, digite a nota 1. Fecha aspas. Feito. Agora, digita a nota 1 e vou ler a nota 1. Vamos fazer continuando. Saída primeiro. Agora, entre aspas, digite a nota 2. Ok. Já que eu pedi para digitar a nota 2, agora eu faço a minha entrada, clico 2 vezes, da nota 2. Agora, saída de novo, entre aspas, digite a nota 3, entre aspas, né? Bom, vamos lá. Digite a nota 3. Por que entre aspas? Porque ele é um texto,
né? Não é uma variável nenhuma. Entrada, então, nota 3. Agora, de novo, saída, digite a nota 4. Feito. Vamos colocar no mesmo padrão, né? Nota. Isso. Utilizar o mesmo padrão do primeiro. Pronto. E coloco a minha entrada. Nota. Entrada. Nota 4. Feito. Aqui já eu tenho o início do programa. Eu tenho todas as variáveis que eu vou utilizar no desenvolvimento da solução. Coloquei cada entrada de dados um aviso do que tem que ser feito para as 4. E agora eu vou para o processamento. Então, agora eu faço o cálculo. Cálculo, lembrando que o cálculo ele entra como o bloquinho de retângulo. Ele pode ser uma atribuição. O que seria uma atribuição normal, né? Por exemplo, média, se fosse uma atribuição inicial, igual a 0. Então, isso aqui seria uma atribuição somente. Ele não tem um cálculo. Eu estou falando que a variável sempre vai começar com o valor 0 a partir desse ponto aqui. Nesse caso, eu não preciso, por quê? Porque eu vou criar uma expressão. Então, eu vou colocar aqui, ó, parênteses, lembra que é a nossa prioridade mais alta. Primeiro, a soma. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Parênteses. Observa, olha, eu fiz exatamente o agrupamento aqui. Nota 1 mais 2 mais 3 mais 4. Vou pegar tudo isso agora e dividir pela quantidade que eu somei. Então, eu vou fazer a divisão, que é essa barra, e divido pelo grupo 4. Ok. Pronto. Então, de novo, criei as variáveis, fiz a entrada de todas as variáveis, que são as notas, todas com sua mensagem para saber o que eu tenho que digitar naquele momento. Após isso, eu pego todas as notas, somo elas inteiras, todas, olha só, o agrupamento, e divido pela quantidade que eu somei. O que eu tenho que fazer agora? Vamos lá. A partir do momento que eu fiz a entrada, o processamento, agora eu vou fazer a saída. Só que a saída eu tenho uma condição aqui. Se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Se não, reprovado. É agora que entra a estrutura condicional. Calculei a média. A estrutura está aqui, ó, é um controle. Então, o que eu vou colocar aqui agora? A alternativa é a média. Qual que é a condição que nós temos para saber se ele vai para o lado verdadeiro ou para o lado falso? Então eu vou perguntar para ele o seguinte: se a média for maior ou igual a 7, essa é a minha condição. Eu vou validar se ela é maior ou igual a 7. Ou seja, eu quero saber se ele está aprovado ou não. Se ele estiver aprovado, eu tenho que mandar a mensagem aprovado. Então, do lado verdadeiro, ó, eu clico aqui do lado verdadeiro e vou colocar uma saída aqui. E aí sim, a saída é a mensagem. Aprovado. Posso até personalizar. Aluno aprovado.
Ah, mensagem. E se não for maior ou igual a 7? Lado falso, outra mensagem. Aluno reprovado. Pronto. O que eu estou esquecendo aqui? Né? Porque lá diz exibir a média e a mensagem. Eu estou exibindo a mensagem. Já que eu tenho que exibir a média para os dois lados, eu vou exibir antes de perguntar, então, para não ter que repetir. Por exemplo, poderia ser assim. Vamos realizar de várias formas, para que entenda. Por exemplo, média igual, mas aí ó, eu tenho que estar entre aspas e comercial a palavra média. Ok. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que colocar a variável média e comercial média. Observe que ele vai estar repetindo a mesma coisa. Para que eu faço isso? Para que repetir a mesma coisa duas vezes? Então, para isso não acontecer, se eu tenho que exibir sempre, independente do caminho que ele seguir, então vamos fazer diferente. Ó. Vou tirar daqui, e vou tirar daqui, e vou colocar aqui. Então, eu vou otimizar o meu código. O que é otimizar o código? Deixa ele menor possível, fazendo o que tem que ser feito. Então, imagine assim, eu vou... Essa é a ideia. Eu vou sair da minha cidade, vou sair, por exemplo, de São Paulo e tenho que ir no Rio de Janeiro. Como que eu faço? Eu posso, de São Paulo, ir até Santa Catarina e voltar para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro. Como eu posso sair de São Paulo, ir para Campinas, depois ir para o Rio de Janeiro, cheguei também no Rio de Janeiro. Como eu posso pegar o caminho mais curto de São Paulo direto para o Rio de Janeiro? Eu vou chegar no Rio de Janeiro. Então, qual é a melhor forma? Qual é o caminho mais curto? Aquele que menos tempo demora para se fazer a mesma coisa, que é esse caso aqui. Já que eu tenho que exibir a média sempre, então eu faço uma vez só. Ele mostra a média e ele segue adiante. Lembrando que eu comentei que dentro da estrutura condicional, ele sempre vai ter dois caminhos, um verdadeiro e um falso. Não importa se ele tem alguma coisa para se fazer no caminho, mas ele sempre vai ter. Se caso ele não tivesse o lado falso, ele ficaria assim. Ele só vai se tiver para o lado verdadeiro, ele mostra isso. E se for para o lado falso? Para o lado falso ele também vai, só que ele não faria nada. Não é o nosso caso aqui, tá? Que o nosso caso, ele tem que colocar uma saída de dados aqui, ok? Então, vamos colocar novamente aluno reprovado. Bom, feito isso, acabou o nosso programa, a nossa execução. Vamos agora realizar os testes e verificar se a nossa lógica, a nossa solução resolveu o problema. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na velocidade média, pedir para executar, ele já pediu a nota 1. Então vamos realizar dois testes, um do aluno aprovado e o outro dele reprovado. Tem que funcionar para os dois. Então 5,5, 8,3, 7,9 e 6,8. Vamos ver. 7,12, aluno aprovado, ou seja, maior ou igual a 7. Perfeito. Agora vamos realizar outro teste novamente, só que agora reprovando ele. 6,5, 9,4, 3,2 e
4.2. Vamos ver. Média 5.8, o aluno está reprovado. Ou seja, a nossa solução, a nossa ideia do programa, conforme o entendimento em cima da análise feita, funcionou corretamente. Bom, espero que tenha gostado da aula, que tenham assimilado bem os conceitos e a nova estrutura. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários. Até a próxima aula. Um abraço. Olá, pessoal! Deixe seus comentários, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, clique no sininho para não perder todas as novidades.